Salve, salve, tudo bem? Eu sou o Dr. José Neto, sou diretor de ensino e pesquisa do Grupo Nefroclínicas. Esse é o Nefrotalks, o podcast da Nefro Academy, braço educacional do nosso grupo. E antes de assisti-lo, inscreva-se no canal, curta, compartilhe e ative as notificações no sininho para receber quando saírem novos episódios. Agora é só curtir, vai lá! Tudo bem, meu querido? Tudo tranquilo, me ouve bem? Tudo alto e claro, diretamente da capital federal. Isso. A gente não combinou, mas a gente está com a mesma camisa, acredito eu, né, Luiz? Estamos firme na campanha, né? Isso, camisa do Dia Mundial do Rim desse ano, aqui da Sociedade Brasileira de Nefrologia, que tem como foco a educação, todo o processo de educação, de alerta para esse grave problema de saúde pública, que é a doença renal, e que a gente vai celebrar na próxima quinta-feira em todo o Brasil, com diversos eventos, e que, na verdade, a gente já tem feito uma semana especial de entrega de informação nesse sentido, para informar as pessoas, engajar os profissionais e os nossos gestores, para que a gente consiga aí, cada vez mais levar saúde a nossos pacientes, tanto na prevenção quanto no tratamento. Mais uma vez, estou aqui tendo a honra de ser o host do Nefrotalks. Tem como Dr. José Neto, Dr. Eduardo Rocha, grandes figuras da nefrologia brasileira, e a gente também tem essa alegria e honra de poder participar ao conversar com grandes figuras da nefrologia. E hoje, quem vai nos brindar com seu conhecimento, sua simpatia e sua história é Dr. Luiz Roberto, nefrologista, grande nefrologista, e não vou entrar no mérito da sua formação, mas ele vai nos contar aí com detalhes. Luiz, para a gente começar a nossa conversa, queria te agradecer pelo teu aceite do convite para a gente conversar hoje aqui, e queria que você se apresentasse. Quem é o Luiz, não ainda o nefrologista, mas suas raízes e um pouco da sua história de vida. Primeiro, é um prazer estar aqui conversando e que bom que foi contigo também, né, Flávio? Essa primeira conversa aqui, acho que fica bem uma coisa entre amigos realmente. E é uma responsa, né? Semana passada, doutor Álvaro, grandes nomes já passaram aí pela Nefro Academy. Fico muito feliz com a oportunidade e com o convite, ainda mais para falar sobre uma coisa que quem me conhece sabe que faz meu coração bater, que é transplante. Cara, vamos responder a sua pergunta aí. Eu até brinco que eu sempre falo para os pacientes quando eu entro no consultório, a minha primeira pergunta é: o que te trouxe ao nefro? E quando eu vou ao médico e alguém pergunta, eu fico pensando assim, vamos lá, essa pergunta ela não é tão simples quanto parece. E sempre que eu vejo no Nefrotalks vocês perguntando quem é você, na semana passada eu já comecei a pensar aí nessa resposta, mas não consegui chegar em nada muito montado, acho que vou falar aqui. Enfim, cara, sou seu vizinho aí, sou piauiense, nasci em Teresina, sou nordestino, com muito orgulho, e trago isso no DNA aonde quer que eu vá. Acho que esse é um dos traços mais importantes da minha personalidade, que o nordestino traz com ele, né? Correr atrás do que ele acredita e fazer acontecer. Vivi a vida inteira no Piauí, né? Estudei colégio e saí de casa para fazer clínica médica em Salvador. Fiz, além de residência lá na Universidade Federal, eu fiz também grandes amigos, amo a Bahia. Quem me conhece também sabe que é uma das minhas outras paixões aí, o carnaval. Então, sou um cara que gosta de carnaval, de diversão. E sempre, já na faculdade, assim, eu sempre pensei em ser médico. Eu nunca tive outra opção, digamos assim. Sempre quis ser médico. Na faculdade a coisa foi se delineando, né? Assim, aquela primeira aula de clínica médica, um soco na barriga, você fala, poxa, não tem como não ser outra coisa, não ser fazer clínica médica. Tive, assim, grandes mestres na clínica. E na faculdade também, assim, eu lembro que acho que foi em fisiologia, no comecinho, eu tive uma aula com uma nefrologista, a doutora Celina, e falei, é isso. E a cada momento que eu ia aprofundando na medicina, clínica médica e nefrologia foram cada vez mais sendo a única opção possível, né? Morei em Salvador 2 anos, e de lá saí para morar em Campinas. Não pensava em sair de Salvador, gostava, amava muito, passei para nefro lá também.
E fui fazer prova nos outros lugares para treinar para a prova de Salvador, que era a última prova. E acabei indo para a Unicamp, fiz residência de nefrologia lá. Na Mas nefrologia, uma diga. pergunta, Luiz. Quando você estava na clínica médica, teve algum fato marcante, alguma situação que foi aquele dia que você viu, pô, vou decidir pela nefrologia e isso me chamou a atenção na especialidade? Você teve alguma situação pontual dessa forma? Cara, eu acho que todo mundo que faz nefrologia teve grandes mestres, assim, né? Gente que eram as discussões mais ricas, eram os estágios mais produtivos, porque quem gosta de clínica médica se vê ali de repente discutindo na enfermaria da cardio, na enfermaria da hemato. Eu até inclusive cheguei a flertar com alguma outra especialidade na época, mas sempre tendo nefro como uma grande certeza. Mas assim, não lembro de um fato específico, mas eu lembro muito dos mestres que estavam ali naquela época, né? Todos assim excelentes lá na Universidade Federal da Bahia, e só confirmou. Tive uma grande mestra na residência de clínica médica, que foi a doutora Hermecília, que sempre ficava ali também falando na nefrologia, me orientando. Então, foi muito natural fazer nefro. Na faculdade, eu já decidi que eu ia fazer nefro. Tanto que nos medicursos da vida, né? Nas provas, as pessoas vinham tirar dúvida de nefro comigo como se eu fosse alguma coisa. Como se eu fosse alguma coisa, né? Em termos de conhecimento. Mas é isso, assim. E fui bater em Campinas. E por lá fiquei alguns anos. Fiz a residência de nefro. Na nefro, inicialmente eu pensei muito em trabalhar com doença renal crônica também, porque cheguei a pensar em voltar para Teresina. Lá o transplante não era uma realidade ainda muito fácil para Sim. trabalhar, como, né? Mas, cara, aí o transplante me pegou assim na residência de uma forma forte, também graças aí aos colegas, aos mestres daquela época, e fiz a residência em transplante, fiz o R5 de transplante, que foi assim um ano para mim divisor de águas, literalmente, que é onde eu tive certeza de que eu queria trabalhar com aquilo, que eu queria muito trabalhar com transplante. Fiquei um tempo ainda em Campinas depois que terminei de transplante, quando surgiu o convite de vir para Brasília, porque naquele momento ainda era ICDF, Instituto de Cardiologia do Distrito Federal. Eles estavam retomando o programa de transplante, já existia. Isso era que ano, Luiz? Para a gente pontuar aí. Já te falei que eu Por sou volta ruim de de que ano? data. Eu cheguei em Brasília em 2015. Eu cheguei em Certo. Brasília em 2015. Então, em 2015 eu vim para cá para trabalhar no Instituto de Cardiologia, que hoje é o Instituto de Cardiologia e Transplante do Distrito Federal, que é assim, um dos lugares que mais me orgulha do trabalho que a gente fez aqui. Encontrei uma turma legal, jovem, de gente que queria dar uma cara nova e fazer muito transplante, e deu muito certo, assim. O programa atingiu números brilhantes, a gente conseguiu aí um resultado fantástico aqui. Fala um Já pouquinho, que fala um pouquinho do serviço, como é que foi sair da estaca zero para construir essa história. Compartilha um pouco com a gente. Então, é muito cômodo. Eu não sei se a palavra é cômodo, mas é muito fácil quando a gente está na residência. Eu até brincava assim: você tem uma dúvida aqui, você liga ali para um staff seu, sobe uma escadinha e de repente todas as gavetas se abrem e aquilo que era impossível fica muito mais fácil, né? Mas e isso no transplante também, assim, lá no Unicamp. Quem me ensinou a transplantar, a doutora Marilda, ela era muito próxima, assim. Então eu tinha essa facilidade, qualquer dúvida, estava ali e tal. Então você se sente num ambiente acolhido. Tinha os staffs do transplante, o Gabriel, que era um amigo que virou um amigão, que era meu staff na época, então era muito tranquilo. E eu sou muito pé no chão, assim, grandes mudanças para mim são complicadas. E quando veio esse convite para vir para cá, eu falei, cara, é uma oportunidade diferente de colocar em prática aquilo que eu vim me preparando para fazer até agora.
E eu lembro que eu decidi isso num plantão de diálise numa segunda-feira à noite. Eu lembro até o local onde eu estava, eu falei, tchau. Arrumei a mala, vim embora e comecei a escrever minha história aqui em Brasília, no transplante, e lá nesse hospital que eu te falei, que é o ICDF, que tem uma turma muito bacana, é coordenado o serviço de transplante pela Ellen, que você conhece também, que é assim Ellen Siqueira. uma colega inspiradora pela forma com que ela se dedica a tudo que ela faz, principalmente ao transplante, né? E que fez um nefrotox sensacional. Quem perdeu, sugiro que veja, está no perfil do Nefro Academy, pessoal. Muito bacana a história da Ellen, as terapias convertivas e tudo mais. É uma colega inspiradora, assim, estar ao lado dela é sempre um aprendizado. E todos os outros colegas lá do CDF, a Inara, o Alisson, a Camila, outros colegas que já passaram e fizeram história. A gente tem uma equipe multidisciplinar muito bacana, que até pouco tempo atrás era o Thiago, que era nosso enfermeiro, camisa 11, que teve que sair. E agora entrou a nova enfermeira, a Evelyn. A gente tem um apoio muito bacana assim, do hospital. E a comunidade Brasília abraçou muito o nosso programa, sabe, Flávio? Bacana, muito bacana. Foi muito bacana, assim, fazer essa... E já em Brasília, eu estava já na Unicamp fazendo transplante, e aquela coisa de cada vez mais você vai afunilando, né? Eu gosto de um desafio, e eu fui olhando muito para um grupo aí de pacientes que eu amava transplantar e essas pessoas não transplantavam. A gente vai falar aí mais na frente, que eram os pacientes sensibilizados. Eu estou vendo que tem paciente aqui vendo a live, então alguns devem se identificar porque devem ser pacientes meus. E esses pacientes começaram a me chamar muita atenção. E fui atrás de aprender a trabalhar com eles, de como poder transplantá-los. E fui fui fazer meu mestrado em São Paulo, na USP, com a doutora Maria Cristina, que é para mim a grande referência no tratamento desses pacientes. E de lá para cá eu venho sempre tentando assim, mudar a história dessas pessoas. Eu acho que eu falei isso hoje para um paciente transplantado. Assim, é muito bom participar dessa mudança. E desses pacientes sensibilizados, que é mais difícil, é muito bacana assim, o retorno que a gente tem. Com certeza, eu até na chamada da live escrevi que o transplante é uma opção terapêutica que a gente sabe que não é para todo mundo, tem suas indicações, contraindicações, suas reservas, mas é aquela terapia que talvez dê mais um brilho no olho dos nossos pacientes, de quem nos procura, porque ele enxerga uma melhora na qualidade de vida muito interessante e é aquilo que tem a sua vida mais próxima ao normal, digamos assim. A gente sabe que esse paciente não deixa de ser doente renal crônico, mas é um ganho de qualidade muito interessante. Entrando aqui na nossa seara, não é cura, é a frase que eu digo sempre na primeira consulta: transplante não é cura, é um tratamento, né? Isso, e vamos entrar um pouquinho na parte do cenário brasileiro do transplante renal. A gente tem programas, sabe, robusto de transplantes em geral. Na questão de número absoluto de transplante, a gente é o segundo país, a gente perde apenas para os Estados Unidos. Em transplantes por milhão, a gente está ali girando em torno do 30º lugar, e no ranking de doadores também, a gente é o 26º. A gente sabe que há uma desproporção entre a fila que a gente precisaria transplantar e os transplantes que a gente realiza. A gente não consegue realizar todos os transplantes possíveis, né? E o primeiro ponto, Luiz, que eu queria conversar contigo, é como você vê o cenário brasileiro aí ultimamente de transplantes, como você vê essa organização e esse nosso cenário atual com relação ao número de doadores. Então, como você bem pontuou, Flávio, assim, eu acho que o Brasil é uma potência realmente quando se fala de transplante. Isso é fato. Até quando a gente vai para congresso internacional, a gente vê a importância do Brasil, dos números no Brasil. A gente tem linhas de pesquisa aqui que ditam normas lá fora, inclusive, né? Os trabalhos aí com citomegalo, com imunossupressão. Então, acho que o Brasil, e temos muito potencial para isso. Acho que a gente precisa, numa primeira análise, tentar, e acho que foi o que eu inconscientemente fiz vindo para Brasília, que é tentar descentralizar um pouco. Eu acho que é uma primeira fronteira para
Você me perguntou se a gente pode ir mais longe ainda. Eu não tenho dúvida de que a gente pode ir mais longe, mas eu acho que um primeiro ponto é descentralizar, é tirar a oportunidade do transplante só do grande centro. E aí Isso. vai passar a formação de profissionais capacitados em transplante, na parte do pré-transplante, e tirar essas pessoas do grande centro, né? Isso é fundamental. E com relação aí doação, Brasília, assim, nesses 3 primeiros meses, a gente está passando um momento de seca assim, muito grande com relação à doação, e isso tem sido, inclusive, assunto de discussão nos grupos dos transplantados, né, das equipes de transplantes, da Câmara Técnica, e é muito triste ouvir que ainda a gente tem muita recusa familiar, né? E aí a gente tem que agir e talvez por isso que eu gosto tanto da campanha desse ano, quando a gente fala de educação. A educação é ela quem vai conseguir aí quebrar todas as barreiras e mitos e justamente impactar em cima da carência de doadores, né? Eu sempre falo em palestras que eu dou sobre transplante que assim, aquela negativa de cunho ou religioso ou da pessoa que tem algum conhecimento que realmente não quer. Ok, mas assim, a gente tem muito entrave por informação errada. Então, educação, falar sobre transplante é algo que realmente precisa sair de um mundo pequeno, sair dos grandes centros e tomar o Brasil para a gente conseguir, se não resolver, mas pelo menos diminuir o problema da lista. Eu acho que a nefrologia passa por essa fase de interiorização em diversos níveis, tanto da diálise quanto do transplante também. A gente sabe que há Sim, uma adiados. desproporção muito grande ainda de transplantes em regiões e estados, né? A região sudeste e sul transplantam muito mais do que a região norte e nordeste. A região norte tem realmente um apagão com relação a transplantes, né? São fontes de doadoras, mas Do, não efetivam de fato os transplantes em si, né? Não é isso? Se você me perguntou sobre fatos marcantes na minha formação, eu lembrei aqui agora quando eu era interno ainda, rodando na nefrologia, me chamava muita atenção que na clínica de diálise do Hospital Getúlio Vargas, que era o maior hospital público onde a gente fazia o internato, tinha muitos pacientes do Maranhão e do Pará. E eu não conseguia entender aquilo. Eu achava aquilo surreal, assim, e eu sempre gostei muito de história, de conversar com as pessoas. Eu lembro de um paciente assim que ele falava: doutor, eu passo o dia viajando para chegar aqui, saio, viajo, fico mal o dia todo, volto, e eu falava, isso é muito estranho, né? E tem a ver com isso que você falou, né? Interiorizar não só transplante, mas diálise, mais nefrologia ambulatorial, né, estimular o profissional, o nefrologista, a sair do grande centro para promover essa revolução aí na área, né? Com certeza. Com relação à quantidade de doadores, Luiz, você falou muito bem que a gente ainda tem uma recusa muito importante. A gente tem uma situação interessante nos Estados Unidos, por exemplo, onde eles lá, na carteira de habilitação, mais de 50% das pessoas que têm a CNH, está escrito, quero ser doador de órgãos. Ele expressa essa vontade na carteira de habilitação, de modo que isso facilita o contato da equipe no pós-morte. Claro que no pós-morte, em todas as fases de raiva, de luto, de aceitação, e nessa fase da aceitação é onde a equipe pode tentar abordar esse paciente. Quando a gente tem isso expresso numa carteira de motorista, isso ajuda muito nessa captação. A gente, no Brasil, tem um índice aí de recusa do total de potenciais doadores. Para os efetivos, a gente perde 2/3 e a gente consegue efetivar apenas 1/3. Como é que tu vê isso na prática, essa quantidade da recusa e quais os principais meios para que a Assim, gente eu acho consiga que melhorar? aqui, Flávio, inclusive, a questão da carteira, ela talvez não ajudou tanto aqui, porque eu acho que a educação vem antes. Aqui teve um momento da legislação onde se pedia para colocar na carteira se você era doador ou não. E o mais estranho é quando você não tinha opinião formada, ou se você não sabia o que é transplante, você não sabia o que é diálise, e essa é a realidade. Eu abri uma caixinha de pergunta, qual a sua dúvida sobre os rins? A principal dúvida é o que é o nefrologista? É muito estranho isso, né? O transplante. Então, como não se fala sobre isso, todo mundo colocava não, fora todos os mitos. Eu fazia Isso foi palestras.
Isso foi um problema porque aqui no Brasil a gente, em vez de dizer que era doador, é que era não doador. Não E aí a doador. desinformação, o tiro saiu pela culatra, né? Tô na dúvida, o próprio cara lá colocava não doador. E eu fazia palestras, assim, parei por causa da pandemia, fazia palestras mensais para os pacientes em lista. E eu sempre falava que, assim, minha missão naquela palestra era derrubar ali pelo menos os 70% de mitos e inverdades. Aquela história de, se eu disser que sim, vão roubar meus órgãos quando eu tiver um acidente na rua. Eu falava, gente, não é assim, o paciente tem que ser cuidado, está na UTI, não existe esse tipo de situação. E acredite, isso parece historinha a gente contando, mas a gente escuta as pessoas falarem pra gente com muita seriedade ainda, como se fosse verdade. Quem me conhece sabe, eu sou com transplante, eu sou às vezes até meio o chato, assim, aquele que pesa o rolê se eu ouvir alguma bobagem a respeito sobre transplante. E eu lembro muito que eu estava num churrasco aqui já em Brasília, e alguém estava longe, assim, falando, porque você sabe como é que é transplante, né? E ela falou umas 3 vezes, eu virei e falei assim, mas como é que é? Porque eu não sei o que é isso que você está falando. Porque eu conheço alguém que coloca, eu falei, cara, não fala uma coisa dessa, e era profissional de saúde. Aí você imagina, os nossos pacientes, eles se informam com profissionais que não estão capacitados, eles se informam, às vezes, com os próprios pacientes que não têm formação para isso, se informam aí na internet que pode ser tóxica, que não vai trazer a melhor informação sempre, e isso atravanca muita coisa. A gente escuta muito mito com relação ao transplante, e se você me perguntar, eu até gosto mais dessa forma de hoje, onde você tem que expressar em vida para os seus familiares. Nessa palestra eu falava sempre o seguinte, Flávio, você imagina, teu ente querido, teu filho, tua esposa tem uma morte trágica, um assassinato, um tiro, e eu já passei por isso na minha família. E naquele momento vem um grupo de pessoas que você não conhece te pedir para ajudar uma outra pessoa que você não sabe nem quem é. Se você tá ali redefinindo suas crenças, você está ali culpando Deus, enfim. E aí você ainda tem que parar para ajudar alguém. Pensa, se você se colocar no lugar, não é simples. E eu já estive nesse lugar aí enquanto família, né? E é por isso que eu falo sempre, se você deixa claro esse desejo, eu sou um doador de órgãos, por mais difícil, por mais doloroso que seja esse momento, o teu responsável vai lembrar. Eu tenho certeza que ele vai lembrar. Então, puxando o filão da educação da campanha do Dia do Rim, a gente está falando de transplante, educação é isso, é falar na escola, é explicar para o adolescente, é tirar esse assunto só do consultório, da sala de diálise. Olha, eu sou doador, eu não tenho dúvida, desconsiderando que você é médico e a Thay também, se você falasse todo dia, eu sou doador, eu não tenho dúvida que no momento ela iria pensar nisso. Com certeza absoluta. E aí entra também o exercício da empatia, né? Eu costumo brincar que um exercício muito interessante que a gente pode fazer com a família nesse momento se fosse você a precisar de um rim, você não iria querer receber esse rim de alguém já falecido? E aí, às vezes, nesse momento, cai a ficha daquela pessoa de que realmente é um exercício importante, cidadania, fazer essa doação. A respeito, Luiz, e custo-efetividade do transplante. Muitas das vezes a gente pode pensar, o transplante é uma situação que é uma estrutura hospitalar, é mais caro, mas a gente sabe que o transplante é custo-efetivo, gera economia, essa curva vira depois de 1, 2 anos de economia para o serviço de saúde. E também que Sim. Quanto mais rápido a gente faz um transplante num doente renal, a gente tem aí provavelmente uma maior sobrevida tanto do enxerto quanto da pessoa. Nos dê uma pincelada a respeito disso. Assim, acho que o primeiro ponto é que é fato que transplante renal é a terapia que vai oferecer aí maior sobrevida. Por melhor que sejam as terapias dialíticas, a gente sabe que o transplante, no paciente certo, ele vai trazer essa sobrevida e qualidade de vida. A gente conversou sobre custo-efetividade, eu te falei que eu sou ruim de número, né? E eu fui até pegar ali minha tese de mestrado, marquei aqui para ler, e na época que eu fui defender, eu achei um estudo, acho que ele é israelense, né? É um lugar pequeno, mas é bem interessante. Já que é para falar de custo, vamos falar de custo de verdade em relação ao transplante. Comparando o transplante de pacientes hipersensibilizados, que seriam dessensibilizados, e permanecer em diálise.
E o estudo ele foi tão ainda assim, não vou entrar na metodologia, mas assim, bem desenhado, pequeno, mas você sabe aquela coisa honesta, né? Uma Certo. coisa bem honesta. E ele colocava na conta do transplante não só as drogas utilizadas antes, ele colocava o primeiro ano de seguimento, com biópsia, rejeição se tivesse, e tudo aquilo. E comparava esse transplante, que é o transplante caro, digamos assim, com permanecer em diálise. E aí o cara que interna, o cara que perde acesso, o cara que infarta, o cara que tem AVC, aquela coisa toda. E em 31 meses, essa conta se fechava naquele país. Então, se você parar para pensar que um transplante doador falecido, em média, gira 10 anos, estou falando de média, um transplante doador vivo, 15, 16 anos, você tem absolutamente... Está muito claro que o transplante ele se paga, né? Eu estava aqui fazendo conta aqui antes de começar. Se a gente pegar os valores da tabela SUS, o transplante falecido dá uns R$ 28.000 e o vivo uns R$ 21.000. Chutando esse valor da diálise aí, eu vi o último valor aqui, 218, acho que está muito baixo, não sei se é isso. Mas, enfim, dariam os mesmos valores. Em menos de 3 anos, o transplante ele se paga em todos os cenários. Fora proporcionar qualidade de vida para o seu paciente, que eu acho que é, no final das contas, o que a gente procura. Então, assim, não existe essa dúvida. O transplante, ele se paga, em todos os sentidos. Com certeza absoluta é uma grande opção e a gente precisa ofertar isso para os nossos pacientes sempre. E aí eu entro nessa questão da Só te falar uma lista. coisa do ofertar. Isso aí é muito importante. Por lei, né, na lei de transplantes, o paciente tem que ser orientado sobre transplante nos seus primeiros 30 dias de diálise. E a gente sabe que isso não acontece. Às vezes o colega não tem isso na cabeça do transplante, da mesma forma que ele não oferece diálise peritoneal no consultório, no momento em que ele vai discutir sobre terapia renal substitutiva, né? Então, falar sobre... E eu já tive problemas com isso. Eu já falei de transplante para idoso e ficou, como assim tá falando de transplante para essa pessoa? Mas é isso, temos que falar. E isso começa lá no nosso consultório, mesmo antes da diálise, a gente já pode pensar em um transplante pré-emptivo, né? Inclusive listar esse paciente em transplante. Como é que você vê essa situação do consultório, mesmo antes da diálise, a gente fazer pré-emptivo e o cenário atual de pré-emptivos, Luiz? Como você tem enxergado isso? Cara, eu sou entusiasta, assim, a gente é, mês passado a gente transplantou, fez um pré-emptivo aqui, até paciente de uma colega, a doutora Emanuela, não sei se ela tá aí, tá ótima. Tava conversando outro dia também, fiz um post sobre gravidez e transplante esses dias. Um post não, um story, respondi uma coisa rápida. E acho que foi o primeiro pré-emptivo que eu fiz aqui em Brasília, que era uma menina que ela não queria transplantar. Ela andava atrás de mim em todos os lugares. Eu falava, você precisa dialisar agora, porque ela realmente ela não estava bem, né? E tinha que Já liberar alguma estava. parte, burocrática, enfim, mas ela segurou a onda e transplantou o preemptivo. Eu acho isso fantástico. Eu acho que assim, a gente tem que, como profissionais que somos e de formação complexa, como é a nefrologia, a gente tem que oferecer para o paciente. Eu brinco, né, que transplante eu ofereço assim realmente com um brilho aí nos olhos, mas eu falo que, inclusive falei hoje para um paciente, ninguém é obrigado a transplantar, porque ele me falou que a enfermeira ou o serviço social já estava cobrando ele do transplante. Falei, não, mas fala para ela que não tem que cobrar. Você vai se transplantar no seu tempo, quando você quiser, quando sua vida permitir, quando a tua vida financeira, se esse for o motivo. Então, é uma opção terapêutica. Eu nem acho que ninguém tem que ser colocado contra a parede para transplantar. Eu acho que a gente tem que informar. Ó, o transplante é essa terapia, tem essas vantagens, tem essas potenciais desvantagens. Essa é a rotina do transplantado e essa é a rotina da diálise peritoneal e da hemodiálise. E aí, com o conhecimento na mão, o paciente escolhe. Certeza absoluta. E a gente sabe que essa questão do transplante não depende só do serviço de transplante lá do Luiz, que ele coordena. O centro de diálise tem uma participação muito importante para listar esses pacientes. E aí a gente entra na percentual de inscritos de cada estado, de cada serviço. A gente sabe que esse número gira ali em torno de entre um quarto a metade dos pacientes listados, a depender do país. E aqui no Brasil, a gente tem ali próximo entre 20% e 25% de listados.
Como é que tu vê esse percentual, Luiz? Tu acha que é isso mesmo? Tá satisfeito? Tu acha que falta listagem? A gente Eu perde uma acho que parcela de pode, não inscritos? eu acho que pode ter até menos, se a gente considerar aí que nem todo mundo preenche o censo de diálise como deveria, né? Assim, então, se a gente Sim, for parar para pensar, esse número pode ser menor ainda. E é isso. Tem paciente, por exemplo, nessas palestras que eu falava, eu dizia assim, gente, quando você estiver andando, quando você estiver na sala de diálise e o doutor estiver falando assim para você, cuida desse acesso, que esse é o último que você tem. Cuidado com esse acesso, que se não tiver esse, não tem mais onde passar. Eu ensino para os pacientes, eu falo assim, chama o médico e fala assim, mas doutor, então será que eu não tenho que transplantar? Você vai esperar acabar todos os acessos? sim. Porque talvez o colega não coloca na cabeça o transplante. Eu acho que é justamente isso. A gente sabe que, infelizmente, nem todos os serviços de nefrologia, de residência de nefrologia, têm um serviço de transplante dentro daquela residência. Acaba gerando uma certa Então, distância, né? gera uma certa distância. Eu estava até conversando, acho que com o Giuseppe, que aqui é um profissional, é um cara de transplante aqui de Brasília, que a gente não pode distanciar a nefrologia de transplante. Não é um mundo à parte, pelo contrário, conversam ali diretamente. E talvez essa distância, acho que na formação, que aumenta mais ainda esse abismo entre o nefro que está na diálise e o nefro que trabalha no transplante. Inclusive para colocar como opção, ó, eu vou explicar sobre transplante primeiro, porque para você explicar para o seu paciente sobre transplante, você precisa minimamente ter um conhecimento sobre algumas respostas. Você não pode chegar para o teu paciente e falar, ó, você vai transplantar e você vai ter câncer. Você vai transplantar e você não vai poder sair de casa porque você está com a imunidade baixa. Então, se você não tem as melhores respostas, ou as respostas corretas para dar, já é um gargalo aí para a inscrição, com certeza, né? Com certeza absoluta, né? E essa é uma fase muito importante da listagem, para a gente conseguir captar possíveis receptores nesses transplantes. Luiz, a gente sabe que a gente tem as indicações clássicas aí, que são esses pacientes com clearance menor do que 10, aqueles em diálise, mas a gente tem alguns critérios mais expandidos, especialmente para crianças, né? Crianças diabéticas, a gente consegue abrir um pouquinho mais para uma filtração menor do que 15 ml por 15. minuto. E em alguns locais a gente consegue transplantar criança de um modo muito, às vezes até mais rápido, né? Porque, assim, às vezes a fila A anda lista rápido para a pediátrica. criançada. Anda Tem rápido, né? visto. Porque elas têm prioridade, né? Então, assim, sempre que tem esse doador, hoje eu atendi uma criança e que estava lá procurando um doador, tinha uma mãe que não era uma doadora assim não estava bem de saúde. Eu falei assim, calma, bora inscrever, ela é criança, tem 14 anos, surgiu um rim rápido para ela. E o melhor, vai surgir um rim pediátrico, né? Que é o ideal para aquela criança. E essa é uma postura que eu acho que os centros têm que ter, assim, até de pensar nisso, né? Deixar aí os rins pediátricos para as crianças, literalmente privilegiá-las. E o rim pediátrico roda muito rápido, as listas pediátricas são bem pequenas, né? Se eu não me engano, no ICDF agora, ICPDF agora, devem ter menos de 5 crianças listadas. Assim, assim que a gente começou a transplantar aqui, a gente começou a transplantar e foi baixando assim o sarrafo da idade, porque as nefropediatras que são colegas, elas falavam, poxa, a gente tem que mandar o paciente para São Paulo, a gente tem que mandar o paciente... Ó, a responsa aí, minha professora entrou agora aqui, Maria da Mazali, tá vendo aqui? Olha aí, ó. A gente tem que mandar paciente para São Paulo, para o Rio Grande do Sul, e tudo isso mexe com a dinâmica dessa família, né? Não é simples você jogar tudo para o alto e viver em função de um tratamento em outro estado. E a gente foi baixando o sarrafo, a gente chegou a transplantando tanta criança, fechou um turno na época do hospital pediátrico aqui. E foi muito bacana, assim. Foi bem... Ó, a Ellen atualizando aqui, foram 38 transplantes em adolescentes nesses últimos anos que a gente fez aqui. Ela é boa de número, eu não sou. Olha aí, ó. Sensacional, velho. Belo número. Com certeza, linda história que vocês estão construindo aí em Brasília. Luiz, com relação à doação, a gente sabe que é o número de transplantes. Nos últimos anos, a gente vinha aumentando o nosso número de transplantes, número absoluto aqui no Brasil, até a chegada da pandemia. E a gente teve uma queda aí
importante nos últimos 2 anos, né? E a gente sabe que, percentualmente, a doação de doador falecido tem cada vez mais importância, e a de doador vivo, uma menor importância. A gente está aí com um pouco mais de 10%, talvez, se não me falha a memória, de doador vivo. Como é que tu vê essa redução percentual do número de doadores vivos nesse cenário? Assim, o transplante ele sofreu de uma forma geral, porque o Covid foi uma novidade, né? Assim, acho que acho que é a primeira doença que estamos todos aprendendo aí, tá todo mundo na mesma página, aprendendo e entendendo o que é que isso pode causar no futuro. E no primeiro momento, a postura foi realmente todo mundo dar um pé para trás e parar de fazer, né? Primeiro porque tinha um racional de, ó, esses pacientes eles vão ser imunossuprimidos, eu estou com uma doença aí que a gente não sabe como mortalidade alta, e teve aquele caos por vaga de hospital. Então, manter um potencial doador naquele cenário onde não tinha vaga, né, onde os pacientes eram entubados em corredores, enfim. Eu trabalho também em serviço público aqui, cara, e eu te falo que foram momentos muito complicados, assim. O hospital que eu trabalho virou uma referência para a Covid e chegou a mexer assim comigo, ver aquela rotatividade, ver como aquela doença estava mudando o curso da vida. Então, era esperado realmente que o transplante tivesse essa queda. No último ano está esboçando aí uma retomada, porque não pode parar. Os nossos pacientes eles estão na diálise infartando, eles estão na diálise internando por causas outras cardiovascular, com doença óssea grave. Então a gente precisou achar mecanismos, né, fazer rastreios, protocolos para tentar seguir com os programas. O transplante doador vivo, eu acho que mais uma vez esbarra muito em educação mais ainda. Culturalmente não se fala muito nisso também, e hoje eu sempre falo nas minhas consultas o seguinte: às vezes chega algum paciente assim, porque ninguém se ofereceu para doar. Eu falei, tá, mas você já conversou o que você precisava? Você já se colocou à disposição para tirar dúvidas? Eu sempre falo para os pacientes que eles podem marcar consulta ou podem. Acho que foi mês passado, eu fiz um Zoom assim, com os 8 familiares que queriam tirar dúvidas sobre transplante no final do dia. E tem muita desinformação. Então, se a gente não consegue, às vezes, impulsionar o falecido por falta de informação, cara, imagina o doador vivo, que esbarra muito nisso, né? Você vai ter que falar com alguém que é saudável, explicar para ela, deixar ela, obviamente, ciente aí dos riscos. E existe também, acho que um custo aí adicional, né? Preparar um transplante falecido e preparar o transplante vivo, que você vai ter o custo aí com o doador. Então tem várias coisas aí. E mais uma vez, eu acho que a coisa do procurado, perguntar. Eu sempre pergunto para os pacientes, você tem um doador vivo? Por exemplo, hoje eu atendi um paciente tipo de sangue, tipo sanguíneo B. E aí eu perguntei, ele falou, doutor, tem, mas como é que é isso? Porque a gente sabe que tipo sanguíneo B é um tipo raro, ele vai realmente demorar um pouco mais de lista. E já trouxe o irmão que estava na sala de espera, o irmão já veio conversar, já veio tirar dúvida, acho que é muito isso, assim, conversar sobre, né? A gente sabe que nos últimos anos o transplante doador vivo tem perdido percentualmente participação nessa fatia total do número de transplantes. E aí eu te faço uma pergunta, Luiz. A gente sabe que o vivo, na nossa lei brasileira, fica ali até parentes de 4º grau ou cônjuge, né? Fora isso, tem que pedir autorização para a justiça para excluir venda de órgãos e outras coisas mais. Como é que você tem visto esse transplante doador vivo, alguma situação que você tenha vivido aí ultimamente, e que vai para... Você faz o laudo e está sendo fácil esse manejo para transplantar doador vivo que não seja parente de 4º grau ou cônjuge? Cara, aqui tem uma particularidade aqui em Brasília, não sei se ainda todos os centros passam por isso, mas quando eu cheguei aqui eu achei até estranho, porque mesmo aqueles transplantes previstos em lei, é praxe solicitar liberação do Ministério Público. É Sim. uma parceria tranquila, então assim, mesmo aqueles transplantes que a gente fazia
né, lá em São Paulo, sem precisar de pai para filho, irmãos. Aqui a gente já tem esse hábito de pedir a liberação. Com relação ao não aparentado, eu acho que é muito isso, assim, buscar na consulta não é fácil, porque na consulta todo mundo vai falar aquilo que você quer ouvir, né? Os discursos vêm muito prontos, muito azeitados, então daí vem a equipe multidisciplinar, várias consultas, porque uma hora você pode pensar alguma coisa. Eu acho que é realmente tentar excluir a possibilidade de interesse financeiro a algo que não seja altruísmo. Eu, particularmente, eu enxergo essa possibilidade, sim, daquelas pessoas que a gente vê que existe um vínculo afetivo. A gente tem que particularizar para cada... Isso não pode ser banalizado, né? A gente sabe que existe uma tendência aí a coisa se perder e sair um pouco do controle, mas eu considero muitos fatores. Assim, é um paciente com tempo alto em lista, é um paciente hipersensibilizado que já foi chamado várias vezes e várias provas positivas, é um cara que está com falência de acesso. Então, tudo isso pesa, inclusive na avaliação aqui do Ministério Público. Então, assim, óbvio, acho que tem que ter de certa forma, a gente uma lupa, porque assim às vezes aparecem situações assim bem estranhas. Ah, não, essa pessoa que me criou, mas você vê que a pessoa não tem um nível cognitivo bom. Isso já aconteceu, foi bem constrangedor. Eu ia falar sobre transplante, a pessoa não entendia nada. Não dá para você seguir dessa forma, porque você vê que tem uma diferença ali intelectual de entendimento, que Não não tem casa, a como história não casa. a história não casa. Então acho que tem que ver isso aí, mas eu vejo com bons olhos assim. Bacana. Pessoal, fazendo um parênteses, 19 e 20 de março, eu vou estar em Brasília lá com o Luiz, com a doutora Hélia, com o doutor Zé Neto, Fernando Lucas, Eduardo Rocha e outros mentores aí sensacionais no 6º NefroExpert. Vai ser em Brasília, na capital federal, no Royal Tulip Alvorada, à beira do lago, uma vista sensacional. Já estou aqui Bacana. esperando essa... Daqui 15 dias praticamente, né, Luiz? Vai ser muito bom a Isso. gente estar junto. E hoje... O aviso é o seguinte: o segundo lote encerra hoje, a gente só tem uma vaga para o segundo lote, e amanhã abre o último lote, que é o terceiro, né? Então, quem quiser marcar presença conosco lá em Brasília, vai ser sensacional. E no NefroExpert, o Dr. Luiz vai nos brindar com uma aula sobre transplantes em situações improváveis. Luiz, eu te peço algum spoiler aí para que fique um gostinho de quero mais para a tua palestra. O que você vai conversar com a gente no NefroExpert Brasília? Cara, então, eu estava conversando com o Zé Neto, né? Primeiro assim, o programa todo tá muito bacana, o evento é muito interessante, o networking, conversar com os colegas próximos, trocar experiência, de verdade vale muito a pena. Estou muito feliz em participar aí da organização aqui desse NefroExpert Brasília, da parte teórica também, que foi onde eu pude contribuir. E eu quis trazer... E uma coisa sensacional desse evento são os encontros, né? Tanto na sexta-noite, quanto no sábado à noite, e no domingo também, depois do final das aulas. Sim. Sempre vai ter um happy hour. Aquele momento que é para confraternizar e conversar e trocar experiência. É tão bacana chegar assim, Flávio, cara, esse caso aqui, como é que se manejou ali? E acho que o bacana desse evento é essa possibilidade, assim, né, de você estreitar, de você conversar sobre um assunto, ou sobre outro, né, que o colega tenha mais expertise. E quando a gente começou a falar sobre o NefroExpert, obviamente que eu tive que puxar aí para o lado do transplante, a nossa ideia era falar assim, gente, tem muita coisa que, mais uma vez aí os mitos, né? O que é que o colega que está lá na ponta, na sala da diálise, ele precisa saber sobre transplante? Justamente para não embarrear, porque assim, como nós conversamos diretamente com o nefrologista da sala de diálise, tem que ter essa conversa. E aí fica aquela dúvida, coisa que a gente escuta no consultório. Ah, mas idoso não transplanta. Ah, teu painel é alto, você não vai transplantar nunca. Ah, pode engravidar depois do transplante? Enfim, vários. Ah, eu tenho hepatite C, eu tenho que tratar antes ou depois do transplante?
Então, são situações que até algum tempo atrás a resposta ela era um não aí duro para o paciente e a gente via possibilidades, né, que não se realizavam. Eu até cheguei a comentar aqui no começo da live, eu trabalhei numa clínica quando eu não morava aqui em Brasília ainda, e que eu tive um estresse com o RT da clínica, porque eu ofereci transplante para uma senhora de 68 anos, assim, zero fragilidade, cognitivo excelente. Ah, mas idoso não transplanta. E eu fiquei me perguntando de onde que veio aquela frase, assim, né? Por que idoso não transplanta? Eu tô com uma paciente de Na, 82 na, anos ver- listada. na verdade, Eu- a saúde é muito mais do que um número isolado, né? Tantas variáveis envolvidas no processo para a gente avaliar a saúde de uma tanta pessoa, para a gente contraindicar absolutamente por conta da idade, é muito duro, né? Flávio, eu listei uma senhora de 82 anos, quando ela tinha 80 quando ela foi listada. E aí, quando chegou a cartinha lá no hospital, os meninos, os enfermeiros, doutor Luiz, tem certeza, 80 anos? Você tá certo disso? Eu falei, gente, deixa ela chegar aí, que ela tá melhor do que vocês. Quando ela chegou, eles falaram, doutor Luiz, mas ela tá realmente. Eu falei, cara, tira isso da idade, né? Antes de pandemia, eu já nem lembro que eu sou ruim de data também, um congresso americano assim que foi fantástico. Teve uma plenária, a primeira do dia e muito badalada, era falando sobre idade para transplante. E a chamada, assim, bem para dar aquele impacto era assim: os 80 são os novos 60. Eu falei, poxa, né? E a discussão, o conceito de fragilidade, isso foi assim fundamental, porque a gente sabe que tem pessoas de 60 anos que não são frágeis e pessoas em diálise com 30 anos que têm um alto índice de Grau de fragilidade. fragilidade. E não é a idade que vai dizer a fragilidade da pessoa. Ainda bem que a gente tem já questionários, né, assim, coisas sólidas para avaliar isso de uma forma bem sólida, né? E aí a gente consegue transplantar o idoso, dar uma qualidade de vida para ele né, na terceira idade. Isso é fantástico. Então, a gente vai discutir um pouco sobre transplante idoso. Brasília tem essa vontade de transplantar idoso, e que é um tabu, assim, né? Ah, 60, 65, não tem idade, tem Vocês têm, vocês têm um avaliação. ponto, vocês têm um ponto de corte rígido aí ou é No, flexível de acordo com a no, avaliação? se- no serviço que eu trabalho, não. Essa foi a paciente que a gente transplantou um de 70 e alguma coisa, já que a Ellen fala aí qual o valor da idade dele. É, Ellen, Ellen é a pessoa dos números, viu, Ellen? Ela é a pessoa dos números, o pessoal do HUB transplantou um mais idoso ainda. E é isso, assim, é uma perspectiva que se abre, é oferecer uma nova possibilidade de tratamento. É uma coisa, inclusive, que o paciente. Ó, 76, ó, a L aí. Inclusive, é uma possibilidade. O paciente ele chega assim, ah, doutor, mas o tempo está passando, as minhas chances na lista diminuem, né? Porque eu vou caindo. Eu falei, não, não tem isso aí caindo por causa da idade. Porque é mais um mito, é mais uma história que se contou sobre transplante e se contou tantas vezes que virou uma verdade, né? Bacana. Luiz, meu sogro é renal crônico, pai de Thaís, foi por esse Eu motivo que sei. minha esposa, que é médica nefrologista, escolheu a nefrologia. Ele é Eu médico vi, cirurgião eu vi a e história dele estava no Nefro Expert forte, né? tava operando quando sentiu uma dor de cabeça, o pé inchado, isso há mais de 20 anos. E ele fez dois transplantes. O primeiro, um doador vivo, a irmã teve, o enxerto teve uma vida de 6, 7 anos. Ah, e o segundo transplante, também doador vivo, aparentado, teve rejeição aguda. Imagina o baque que você tem de ter uma rejeição aguda. De fato que hoje ele é hipersensibilizado. Tem um painel bem elevado. Eu sei que você tem um trabalho muito interessante com hipersensibilizados, vocês aí no DF. E queria, como é que você vê essa situação dos hipersensibilizados hoje em dia, que muitas das vezes o nefro que está na ponta não consegue enxergar esses serviços, esses centros de referência que hoje fazem esse trabalho muito interessante em hipersensibilizados. Compartilhe um pouquinho desse trabalho conosco e como tu vê esses centros fazendo essa de sensibilização, plasmaférias e tudo mais. Eu acho que assim, pontos, né? Acho que o primeiro ponto é você ser bem honesto com o teu paciente.
Ele está listado com você, ele é hipersensibilizado, ele vai ter anticorpo contra o doador quando surgir, você vai fazer esse paciente? Se você não vai, eu acho que você tem que conversar com ele para que ele procure, né, um serviço onde ele tenha chances reais, né? Acho que esse é um primeiro ponto, né? O segundo ponto é que esse cara ele precisa ser testado. Sempre que ele estiver ali na lista, ele tem que ser testado. A gente precisa entender quais são as reais possibilidades desse paciente. O hipersensibilizado, ele entrou na minha vida muito assim, por pacientes queridos na época da Unicamp, que assim, eu ficava sempre esperando, e muita prova positiva, gente jovem que teve um transplante. Eu tô com um menino aqui em Brasília agora, cara, que assim, ele é o caso que mais me... talvez até esteja me assistindo, assim, ele tem um painel persistente alto, que tudo que a gente faz, isso não muda muito, né? E essas histórias, se por trás de cada história de transplante tem uma grande história de superação, do sensibilizado mais ainda, porque assim, ele ficou invariavelmente anos na lista de espera. E a gente precisa se mexer de alguma forma. Ah, dessensibilização é caro. É caro. Deixar o paciente em lista também é caro. Ah, dessensibilização aumenta risco de infecção. Transplantar também aumenta risco de infecção. Tem um estudo muito bacana do Montgomery. Assim, quem vai estudar, quem vai pensar sobre dessensibilização, vai ler alguns nomes aí que se repetem, né? Montgomery, Stanley Jordan, estão sempre ali. E é muito interessante, e é um slide que eu gosto de usar, inclusive usando na minha defesa de tese, onde ele compara ao longo de anos o paciente que dessensibiliza e transplanta com doador vivo, o paciente que permanece em diálise e o paciente que fica na lista esperando um doador HLA compatível. Ao final de 8 anos, o cara que dessensibilizou e tem um doador vivo, acima de 80% de sobrevida. Os outros abaixo de 50%, 40%, 30%. Então, assim, é muito claro esse dado. O problema existe, a gente precisa fazer alguma coisa. É doação pareada, que é uma possibilidade que se abre, que lá fora já está bem mais adiantado e que aqui tem protocolo acontecendo, o pessoal da USP está à frente desse movimento, é uma possibilidade? É. Mas a dessensibilização, eu acredito muito, e isso está comprovado, assim, ela tem eficácia, ela tem sobrevida e consegue tirar esses pacientes, assim, e a gente vai por etapa. Aqui lá do ICDF, a gente começou transplantando muitos dos pacientes que tinham painel alto e que tinham DSA, anticorpo específico. E tem aquela coisa, mas o MFI é alto, são 1, são 2. A gente sabe que ter um anticorpo é fator de risco. Então a gente tem que trabalhar com esse risco com responsabilidade, amarrar um protocolo, biópsia protocolar, utilizar a droga na hora certa, entender qual droga usar e por que usar. E é muito satisfatório. Essa semana eu recebi agora uma prova cruzada de um paciente, eu até brinquei que ele leu a minha tese de mestrado, porque minha tese de mestrado, 6 meses, 6 doses de imunoglobulina, o paciente negativo a citometria para poder transplantar. E ele negativou a citometria. E é muito bacana ver isso, assim, ver que, poxa, ele estava ali com 2 doadores, mas estava há anos na lista e não conseguia transplantar. E ele é o provedor da casa, ele não conseguia fazer tratamentos fora, enfim. Então, eu acho que dessensibilização é realidade. A gente tem que também, aí, enquanto a gente não descentraliza e não interioriza, os centros conversarem entre si, porque o que não dá é para deixar esse paciente na lista ad eterno. São pessoas jovens. Esse menino que eu falei, que está com painel alto, é um advogado, 30 e poucos anos, fez o primeiro transplante com complicação urológica e ficou sensibilizado. Ele não pode ficar fadado a vida toda a ficar em diálise. Não é isso, né? A gente tem que intervir. Então a gente busca, deu uma freada aí também na pandemia, porque a gente não vai também usar tanta... O primeiro congresso internacional que foi de transplante, eu vi as pessoas falando, Flávio, de uma forma tão tranquila sobre... no meu protocolo eu faço esplenectomia e radiação de baço. Eu falava, gente, mas é pesado, né? Assim, se você pensar que você vai invadir para fazer outra coisa... Mas a técnica aí foi refinando, assim, existe um arsenal terapêutico que infelizmente não está aí de fácil acesso para todo mundo, mas que combinando bem a gente consegue fazer assim e tirar e mudar a realidade desses pacientes, né? Plasmafése, rituximab, imunoglobulina, usando da forma correta, tendo um laboratório bom de retaguarda, contando com biópsia, com profissionais
que estejam acostumados a lidar com esses pacientes, e essa é uma frase que um dos primeiros ambulatórios que eu frequentei com a doutora Maria Cristina, ela falou isso, assim, todo mundo tem muito mito com hipersensibilizado. E no fim das contas, depois que você transplantou e que você passou período, se a gente for colocar em marcos aí para gravidade e risco de rejeição, os primeiros 7 dias, que é onde, por exemplo, o anticorpo específico explode, é aí que a gente vai ver. Então, a gente biópsia protocolar, droga que vai atuar no linfócito aí nesse período, enfim. Final do primeiro mês. Depois disso, se a gente conta com um paciente aderente, a gente vai lidar aí com rejeição crônica naquele paciente que oscila a imunossupressão ou por má aderência, porque tem aquela coisa, né? Acha que o jogo ganhou também e já não vem numa consulta, atrasa um remédio, hoje não toma. Os pacientes que a gente transplantou aqui com DSA, a gente não teve nenhuma perda por causa imunológica. Eu comecei a levantar, a organizar, a gente não teve... e tira um pouco, óbvio, são pacientes com risco imunológico alto. Eternamente, eles têm esse risco imunológico alto. Mas isso não pode fadá-los a não transplantar, né? Se a gente está refinando cada vez mais, a gente entende o mecanismo das drogas, a gente refinou aí as provas cruzadas. Nem todo mundo tem, mas assim, citometria está aí para ajudar a diminuir os riscos. Então, para esses pacientes, dessensibilização é uma realidade, assim, eu amo muito, sou muito apaixonado por isso. Bacana demais, concordo contigo em gênero, número e grau, Luiz. Pacientes jovens com hipersensibilização, a gente tem que ter um olhar de fato especial, com uma condição clínica boa, né? Nem sempre jovem, mas com uma condição clínica também boa, mas os jovens realmente a gente tem que ter um olhar diferenciado. Pessoal, um bate-papo bom é assim, passa rápido, Luiz. Já estamos conversando há 58 minutos, cara. Olhei agora aqui pro relógio, peguei um susto. Eu já gosto de conversar, né? Então... Você já contou tua história do Piauí, da Bahia e do Distrito Federal e o Transplantes entrou aqui. 2 nordestinos conversando, a conversa vai longe, né? Papo muito bom, bom demais. Luiz, estamos finalizando o nosso papo. Mais uma vez, convidar os colegas nefrologistas para estarem conosco no NefroExpert Brasília, 19 e 20 de março. Segundo lote finaliza hoje, a partir de amanhã, entramos no terceiro e último lote. Queria que você fizesse aí sua mensagem final, suas considerações finais a respeito do nosso bate-papo de hoje, Dia Mundial do Rim e NefroExpert. Primeira coisa é, mais uma vez, agradecer aí você pela paciência e pela parceria em conduzir esse bate-papo de uma forma tranquila. Acho que alcançamos aí o objetivo, quero trazer um pouco de informação, convidar quem pode ainda se inscrever para o NefroExpert, já que só tem uma vaga, assim, é um evento que vale muito a pena, não só pela parte da nefrologia, mas por aquilo que não é nefrologia, mas que se encaixa na vida assim, do profissional nefrologista. É muito importante ele pensar um pouco mais além ali do que está no livro, do que está no artigo. Luiz, nesse NefroExpert em específico, o que vai ter fora da caixa do pessoal, além da nefrologia, na grade? Sabe um negócio interessante que o pessoal está fazendo? Vai ter uma consultora de imagem. Porque vendemos imagem, né? Assim, não tem como fugir disso. O mundo é visual. Então a gente vai ter aí uma consultora de imagem falando, dando norte, qual é a imagem que você quer oferecer, qual é né, como é que você quer passar para o que é que você quer passar para os seus pacientes. Então é um tema aí desses interessantes. A gente vai ter alguns pacientes com histórias assim. Eu vou chamar um paciente, colega amigo que tem mais de 20 anos de transplante, e ele é um tenista, compete mundo afora. Os transplantados têm Jogos Olímpicos. Todo paciente meu que transplanta, eu dou o telefone dele para aprender a fazer algum esporte e competir. É muito, muito bacana. Acho que é falar sobre, novamente, assim, para os colegas que estão aqui, eu estou vendo aqui vários colegas, estou vendo Isadora, Ellen, doutora Marilda, que colocou aqui Força Nefro, que era o lema da residência, né? Porque assim, a residência de nefro é pesada em qualquer lugar, mas a gente força nefro para não desistir. E falar do transplante como possibilidade, gente. Eu acho que
oferecer isso para o teu paciente, e isso é a boa medicina, isso é a boa prática. A gente tem que mostrar para o nosso paciente todas as possibilidades que ele pode escolher. Transplante não tem que ser uma coisa impositiva, pelo contrário, ele tem que ter o conhecimento, e com o conhecimento ele decidir o que é melhor para ele. E eu faço esse link aí com o Dia Mundial do Rim. A gente falou, acho que aqui, dezenas de vezes a palavra educação. A gente precisa falar de educação em transplante, a gente precisa falar de educação com doença renal, a gente precisa que esse conhecimento saia dessa live, que ela se perpetue o ano inteiro. Falar educação é tão importante. A cantora do Calcinha Preta, que faleceu agora por problemas renais, assim, é interessante como apareceram pacientes só por conta disso. Então, falar sobre é muito mais do que uma live, né, Flávio? Literalmente plantar essa semente na cabeça das pessoas, familiarizá-las com os termos. Eu vejo pacientes que chegam com calhamaço de papel de exames, eles me perguntam, doutor, o zinco, o selênio. Eu falei assim, você fez exame de urina? Não. Você nunca fez? Não. Creatinina, o que é isso? É o da academia que a gente toma? Então, assim, a gente se familiariza com tanta coisa estranha, assim, diferente, e a gente não vê o básico, né? E promover saúde é prevenção. Então, minha mensagem é essa, educação em todos os sentidos, educação de boa qualidade, informação séria, num mundo aí de fake news, buscar profissionais e pessoas que possam te dar informação correta sobre o assunto. E convido todo mundo para o NephroExpert. Vai ser bacana, Beira Lago, muitos colegas. Vamos trazer aí o Flávio, que vem de São Luís, para enriquecer também. Tem o Stanley, de Minas, que vai aí ampliar as discussões. Grande patologista. Nossa, com certeza. Doutora Ellen brilhando sempre aí nas terapias contínuas. A gente vai falar sobre ECMO. A gente tem uma facilidade grande de colocar isso aqui em Brasília, terapia contínua, ECMO. Então, a gente vai ter um cardio parceiro nosso muito bom. Vou mandar beijo para os pacientes, estão mandando um beijo aqui na live. E é isso. Papo sensacional. Muito obrigado, Luiz. Muito agradável Eu que agradeço. conversar contigo. Pessoal, agradeço a todo mundo que participou conosco. O público foi muito interessante hoje. A gente se vê na próxima vez que eu tiver a oportunidade de estar como host aqui, que vai ser no mês de abril. Tá bom? Um forte abraço e até o NephroExpert, Luiz. Até, Flávio. Um abraço, pessoal. Obrigado aí, viu? Tchau, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. E aí, gostou do nosso episódio? Se sim, curta, compartilha, deixa seu comentário, se inscreve no canal e não deixe de ativar as notificações no sininho para receber quando saírem novos episódios. Valeu, até a próxima!